Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVT, aqui no estúdio do Jornal Top News, da TV Web do portal Top Elegância, o deputado estadual Alex Brasil, do PL. Deputado, muito bem-vindo, obrigado. O senhor está aqui com a gente sabe da agenda corrida de vocês, né? Aí viajando pelo estado todo, tem que ser assim, a vida de deputado é assim, né? Mas nós nos sentimos muito honrados, mesmo quando um deputado passa por aqui, né? Essa semana, 2 deputados e um secretário de Estado, né? Então, tá legal, né? Tá legal. A nossa prioridade é sempre que o nosso convidado se sinta em casa e depois saia daqui feliz, né? O senhor não vai ter dificuldade. Um deputado de direita, bolsonarista, por isso esse sorrisão no rosto dele. Feliz, né? Fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. A gente está fazendo uma missão, né, que é percorrer os 295 municípios de Santa Catarina. Quando me tornei deputado, fiz esse compromisso, falei, bom, eu sendo um militante de rua, 10 anos fazendo grandes manifestações pelas ruas, não posso me desconectar delas e agora me ficar ali reservado apenas a um gabinete. Então a gente, quando não está na LESC, a gente está percorrendo o estado e nesses dias agora a gente tem feito visitas a Bombinha, Porto Belo, agora nesse momento a Tijucas, cumprindo um compromisso de estar sempre próximo do povo, escutando as demandas que o catarinense tanto precisa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse momento que vive o país. O senhor que, né, tem trânsito livre, Brasília, Santa Catarina, né, até por isso acho que não foi difícil para o senhor estar deputado estadual, né? O senhor tem lado, o senhor é um bolsonarista, é um deputado de direita, é do PL, ao lado do governador Jorginho Melo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse momento que vive o país. Anistia, escândalo de INSS. Bom, a gente em Santa Catarina, a gente costuma dizer que Santa Catarina é um Brasil que deu certo, pois Santa Catarina é um dos estados mais prósperos do Brasil, mas a gente percebe que o Brasil, de um modo geral, vai mal, apesar do governo em Santa Catarina estar indo muito bem. E lógico, a gente se preocupa muito com a continuidade. Nós vamos continuar com esse presidente, nós vamos trocar essa presidência. Eu acredito fielmente que no ano que vem a gente vai trocar essa presidência, porque são tantas coisas erradas para o nosso país que até quem deu o seu voto ainda de confiança no atual presidente não vai dar mais, porque percebeu as quantidades de coisas que foram feitas equivocadas no nosso país. E lógico, todo mundo sabe que aonde o PT passa, rastro de corrupção aparece, não está sendo diferente. O Lula 3 mais uma vez está envolvido num escândalo bilionário, né, que é o problema do INSS, e a gente acaba ficando ainda mais sofrido por ver que esse esquema de corrupção afeta aquelas pessoas mais humildes, os velhinhos, as pessoas que precisam daquela aposentadoria sofrida e que estão vendo seu dinheiro sumir na mão de sindicatos e gente que realmente não quer o bem para o nosso país. Como é que o senhor fica quando o senhor escuta que a esquerda falando que tudo começou no governo Bolsonaro? Bom, o Lula, na verdade, ele nunca sabe de nada. Então, para quem escuta isso hoje, já escutou isso no Lula 1, Lula 2, agora Lula 3. E quando ele não tem resposta para dar, ele sempre joga no colo de algum outro presidente ou ministro dele próprio. Agora, o que acontece é que no período Bolsonaro ele tentou brecar essa possibilidade de fraude, criando os decretos ali, leis que pudessem sufocar o que hoje a gente está vendo aí que se esparramou. Mas se esparramou quando? Principalmente depois deles derrubarem uma lei que foi aprovada no período Bolsonaro e principalmente depois que o PT voltou ao poder, onde os sindicatos se sentiram muito mais confortáveis para fazer esse monte de desvio de dinheiro público dos nossos aposentados. Deputado, vamos mudar de assunto? Vamos. Vamos falar um pouquinho do seu mandato? Vamos. A gente sabe que um deputado ele é eleito para fazer projetos de leis. Como andam esses projetos referente ao senhor na Câmara dos Deputados, na ALESC? Bom, a gente, na verdade, entrou efetivamente no começo desse ano. Eu assumi por 60 dias no final do ano passado. E a gente, então, já naquele período de suplência que eu fiquei por 60 dias, entramos com 2 projetos. E agora, esse ano, a gente vem apresentando novos outros projetos. Além de apresentar projetos de lei, eu também estou na CCJ e por ali passam todos os projetos da nossa Assembleia Legislativa. Então, eu também tenho por obrigação e dever monitorar todos os projetos que estão entrando ali na Assembleia e, logicamente, ao meu modo de ver, que não prejudique ainda mais o cidadão catarinense, ou seja, que não sobrecarregue ainda mais impostos no bolso do nosso trabalhador
e que possa ajudar o nosso estado de Santa Catarina a se desenvolver cada vez melhor. Eu gostaria que o senhor falasse de um projeto específico, que é a polêmica do momento, né? O projeto 254/2025, que é o projeto do Bebê Reborn, né? Esse projeto, na verdade, eu comecei a debater sobre ele há uns 10 dias atrás, com a minha equipe jurídica, e falei, nós vamos ter que provocar uma lei, que é absurdo falar sobre isso, porque é o básico do entendimento que nós temos hoje no nosso entendimento jurídico e de regramento social, mas nós vamos ter que criar um projeto onde a gente barre que as pessoas que estão utilizando esse tipo de bebê reborn acabem furando fila, tendo prioridade em atendimento, usando vaga de gestante, enfim, uma diversidade de denúncias foram acontecendo, estão ocorrendo nos últimos dias sobre isso. E não apenas aqui em Santa Catarina, mas em outros estados, eu penso que vários deputados, principalmente do PL, acabaram tendo a mesma ideia e criaram um projeto de lei para multar essas pessoas que estão se utilizando de bonecos, né, porque o bebê reborn nada mais é do que um boneco, para se ver ali numa fila preferencial, para estacionar numa vaga especial, ou até mesmo para exigir, às vezes, o atendimento prioritário dentro de uma fila de SUS. Então, no nosso projeto, a gente deixa clara a proibição desse tipo de artifício e de artefato e aplica uma multa de 10 salários mínimos numa primeira situação, numa primeira ocorrência, e quando reincidente, dobra-se o valor da multa, podendo chegar ali em torno de R$30 mil, além de uma denúncia ao Ministério Público. Perfeito. O senhor é autor de outros projetos também, cadastramentos de homicídio de agentes de segurança. Explica para nós um pouco esse projeto. A minha pauta é muito forte, carregada na questão da nossa segurança pública e principalmente em defender os nossos agentes de segurança. Então a gente tem uma preocupação ali quando a gente cria esse projeto de lei para que a gente possa dar transparência ao catarinense de acompanhar quem são aquelas pessoas que cometeram crimes de assassinato e homicídio contra os agentes de segurança. O estado de Santa Catarina é um dos estados mais seguros do Brasil para se viver. E nós precisamos continuar dando ênfase a essa segurança que nos é tão valiosa e que inclusive atrai investidores, investimentos e novos moradores de Santa Catarina porque querem morar num estado seguro. E quando a gente cria um cadastro como esse, a gente está apontando, olha, essas pessoas cometeram atos criminosos de homicídio contra agentes de segurança pública e por isso elas estão cadastradas com transparência pelo Estado. A finalidade é deixar mais do que identificado, cadastrado, isso. O autor. E também inibir, porque uma vez que a pessoa vai estar cadastrada e monitorada pelo Estado e pelo cidadão catarinense, ela tende a pensar 2 vezes em cometer esse tipo de crime bárbaro em Santa Catarina. Perfeito, perfeito. Cadastramento de moradores de rua. Esse também é um assunto muito forte no momento. Eu penso que não apenas a capital, que a capital está passando um momento bem difícil sobre isso, mas o estado como um todo, porque a gente percebe claramente que Santa Catarina hoje é visto pelo resto do país como um dos melhores estados para se viver. Só que isso acaba trazendo pessoas que muitas vezes não estão preparadas para morar em Santa Catarina, às vezes não conseguem emprego, não estão bem qualificadas, e quando se vê numa situação de rua. Então é importante que a gente comece a levantar quem são essas pessoas, da onde vieram, por que estão nas ruas, se tem algum problema de saúde, se tem alguma dependência química, e através de todo esse cadastramento e filtragem a gente poder, daí sim, dar um destino ideal para essas pessoas. Porque hoje, infelizmente, até pouco tempo, a gente viu um morador de rua com uma pobre pessoa, coitada, está ali numa situação difícil, mas o que está acontecendo é muitos crimes. Recentemente, nessa manhã, tivemos a notícia de que mais um crime aconteceu no nosso centro da capital, ali na região da Hercílio Luz. Uma pessoa foi roubada, assaltada, retirada as roupas, retirado os tênis e quase perdeu o dedo porque não estava conseguindo tirar o seu anel de ouro. E isso por 2 moradores de rua. Então está preocupante. A gente está também criando uma frente agora para a revitalização e reurbanização dos centros das nossas cidades catarinenses para tentar fazer com que isso se afaste dos centros. Para que o problema seja corrigido, mas que o centro possa voltar a ser um local de convívio familiar. Hoje em dia as pessoas estão com medo de ir para o centro das suas cidades, por conta dessa quantidade de moradores de rua que lá estão. Perfeito. A pauta é polêmica. Proibição de cotas de gênero no Estado. Muito polêmica, né? Ela é polêmica porque o lado de lá gosta de polemizar isso aí, na verdade, né? Porque se a gente fosse levar pela parte correta da coisa,
consegue passar em concurso público, consegue bom emprego, quem estuda, quem trabalha e quem consegue realmente se qualificar para isso. O que está acontecendo hoje, a gente pega, infelizmente, as universidades como grande exemplo disso, é que estão se criando concursos públicos com vagas especificamente para trans. Ou seja, o trans, ele independente da nota que ele tem, ele já tem uma vaga garantida só por ser trans. E aí vem aquele questionamento, o que qualifica uma pessoa como trans? Usar uma peruca? Ter uma voz mais fina? Ter um corpo não compatível com o sexo masculino, mas também o que é o trans? Ou ele chega lá e diz, eu sou trans. Tá ou simplesmente naquele dia ele acordar e dizer, esse concurso eu quero, eu sou trans e vou querer essa vaga para mim. Então a gente não tem nem como qualificar muito bem o que é o trans, que dirá dar uma vaga específica para essa pessoa. E enquanto eu for deputado, eu vou sempre dar prioridade à meritocracia. Perfeito. Enquanto o deputado bebe uma água, a gente traz uma outra pauta, é do senhor, né? Regulamentação de naturismo no Estado. Também é polêmico? Essa também deu uma certa polêmica. Deu uma polêmica porque, como eu estou na CCJ, recentemente tentaram passar um projeto que, a princípio, proibia, em definitivo, qualquer prática de naturismo no Estado. A gente foi a fundo, estudamos a questão da jurisprudência que existe hoje nas Supremas Cortes e lá foi definido que não pode proibir, mas tem que regulamentar, tem que restringir e ajustar onde essas práticas ocorrem. E em cima disso a gente juntou integrantes da Segurança Pública do Estado, dos municípios, vice-prefeitos, prefeitos, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, e além de representantes das comunidades de pescadores, de moradores, da prática de naturismo. E através de todas essas participações a gente então apresentou um projeto onde a gente delimita especificamente quais são as características do local para poder se praticar o naturismo, tendo que ter segurança, tendo que ter câmeras de monitoramento para que as pessoas que estão lá se sintam realmente protegidas, mas ao mesmo tempo monitoradas de quem entra e de quem sai. Porque o problema que está acontecendo hoje, principalmente na Galheta, não é muito o caso da Praia do Pinho aqui próximo, é que lá hoje virou ponto de droga, ponto de prostituição, local de encontro para sexo explícito, tudo que não tem nada a ver com naturismo. E a quantidade de lixo que se encontra nesses locais hoje, ali da Galheta, é absurda, ou seja, não tem nada a ver com naturismo. Então a gente, até quem defende o naturismo hoje fala, nós precisamos criar regras rígidas para que o naturismo possa de fato voltar a ser exercido no Estado. Porque hoje eles se utilizaram dessas brechas para praticar vários crimes e que não tem nada a ver com o naturismo. E diante desse projeto a gente espera de uma vez por todas, com a ajuda de todas essas instituições que se envolveram no projeto, resolver a questão do naturismo em Santa Catarina, até porque tem turismo sobre isso. Mas o turismo saudável, não esse turismo voltado à prática de crime. Falamos dos projetos, vamos mudar de assunto? Vamos falar do que o senhor veio fazer na região. O senhor está acompanhado aqui nos nossos estúdios da ex-candidata pelo PL, ex-vereadora de Bombinhas, a Isabela Camille. Né? Ex-candidata prefeita de Bombinhas. Ex-candidata prefeita de Bombinhas, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, dessa visita a ela, do porquê vocês estão aí juntos, né, aqui na região. Eu estou muito feliz com a chegada da Isa na nossa assessoria. A gente conseguiu se alinhar e se entender, até pelas pautas que a gente defende, que são as mesmas pautas, e a partir desse momento, então, a gente passa a ter ela como um integrante da nossa equipe, uma assessora que, para mim, chega somando em muito. Que notícia boa. E que também, dentro dessa região aqui, ela consegue me trazer demandas. Né? Através dela, a gente fez várias visitas, visita aos pescadores, visita a AMA, visita a PAI, visita a todo tipo de demanda que a região carece. Lógico que a gente vai estar fazendo várias outras, mas dentro desse momento que nós tivemos aqui de primeira visita com ela, sendo a nossa assessora, já deu para sentir o quanto que nós podemos contribuir para essa região através dela, chegando agora na nossa equipe. Que legal, que bacana. Né? A gente já está caminhando aí para o finalmente. Né? Ficaria batendo esse papo aqui a tarde toda, porque está gostoso, né? Falar com pessoas da mesma ideologia, né? Você já sabe. Né? A gente aqui é um portal com a ideologia de direita, conservador. Goste, quem não goste, a gente e pronto. Né? E eu já conheço o senhor de muito tempo. Né? Santa Catarina está bem servido com o senhor na LESC. Tenho certeza disso, falo isso com toda certeza. Né? Eu tenho pretensões políticas. Né? Acredito que na próxima eleição eu me candidato aqui em Tijucas a vereador. Que bom. Acredito. Né?
E uma das coisas que o político tem que aprender quando vem um deputado, quando vem alguém, é pedir, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer essa pergunta para o senhor, né? Meio que parecendo que um pedido. O que é que Tijucas? Eu tenho que puxar essa brasa para essa sardinha aqui agora, né? A Isa já puxou bastante lá para Bombinhas, né? Já que o senhor está em Tijucas, aqui no portal Top Elegância, o que é que o prefeito Maicon Sgrotti, né, do PP, o prefeito de Tijucas, pode esperar aí do deputado estadual Alex Brasil? Será que a gente consegue aí uma emenda para ajudar o prefeito aí? O senhor sabe que a situação, né, de todas as prefeituras não é fácil, principalmente quando o prefeito está começando o mandato. Aqui a gente quase ganhou a prefeitura, né? Eu estava junto com os meninos, 618 votos. Foram pouquíssimos votos. Mas, de todo modo, eu penso que eles também continuam atuando pelo município. Nós temos uma Câmara de Vereadores também, que pertence a uma boa representação. Então, com o prefeito eu ainda não conversei, mas eu entendo que quando é bom para o município, todos devem se unir. E o nosso mandato também vem procurando conversar com todas essas lideranças, entendendo aonde a gente pode contribuir para o município, independente da situação partidária. É lógico que só sobrou 3 do PT no estado de Santa Catarina, a gente fica mais confortável para deixar isso no final da fila. Mas de modo ainda tem 3, né? Ainda tem 3. Mas logo acaba, né? Se Deus quiser. Mas de todo modo, então, acho que se tiver bons projetos e os vereadores também do PL trazendo ali algumas situações que são necessárias para o município, a gente consegue ajudar, independente se foi o nosso partido que ganhou ou se é o outro partido. O importante é que a gente possa fazer Tijuca se desenvolver como merece. Tá certo. Ele é um prefeito inteligente, ele está aí alinhado aí com o governador. Sim. Então, é uma notícia boa, né? O PP provavelmente vai vir junto na reeleição do... O Amin está aí junto, Jorginho, né? Sim. Com o Jorginho. Eu sempre faço essa última pergunta para todos, para a gente não ficar devendo nada para ninguém aqui. O que eu não perguntei para o senhor, que o senhor gostaria de acrescentar para a gente finalizar? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, quero estar mais vezes com o amigo, fico feliz que o amigo já tenha se colocado à disposição de repente vir para a vereança, porque eu fiquei 10 anos só na militância. 10 anos ali liderando a galera, a torcida verde e amarela para derrubar a Dilma, para apoiar o presidente Bolsonaro, mas a gente percebe que quando a gente entra dentro do sistema, você ainda consegue fazer muito mais do que apenas a militância. Legal. Então acho que um parceiro como o senhor dentro da nossa Câmara de Vereadores, a gente vai conseguir fazer ainda muito mais por Tijucas, conte com o meu apoio. Legal. E quem nos acompanha, peço para seguir as minhas redes sociais, o Instagram, Deputado Alex Brasil, para que a gente possa estar junto construindo uma Santa Catarina ainda mais próspera para o catarinense. Fechou. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. O senhor vir aqui, né? Agradecer também a assessoria do senhor, está acompanhado por 3 assessores, não é isso? Sim. Né? E dizer que as portas aqui do portal Top Elegância, tanto aqui do jornal Top News, quanto do estúdio aqui ao lado, que é o do nosso podcast, né? Que é o Pod Quinto Round, né? Legal. Vem quem é campeão para mostrar os seus troféus, né? E vem aqueles também para apanhar, se a gente tiver que bater. Né? Então, por isso é Pod Quinto Round, não tem nada a ver com esporte, não. Não tem nada a ver com esporte. Né? Daí, eu conversei aqui com o deputado estadual Alex Brasil, do PL, aqui de Santa Catarina. Né? Uma honra, repito novamente. Espero recebê-lo aqui em outras oportunidades.